agora a gente vai chamar para pensar um pouco com a gente aqui sobre esse tema o André Rosa, que é cientista político, professor. André, esse ato na Paulista aí é mais, vamos dizer assim, um ponto, um passo dessa política brasileira que cada semana é uma novidade, né? Tá certo que essa manifestação ela estava já sendo preparada por Bolsonaro já tem 2 ou 3 semanas. De fato, foi ganhando corpo. Existe ali, nem todos os políticos aliados eles vão estar. Bolsonaro elegeu 13 governadores, ajudou a eleger 13 governadores em 2022. 3 apenas estão confirmados. Tem 9 senadores ali confirmados. Alguns senadores importantes da base bolsonarista não vão estar. Damares é um exemplo claro disso. Van Garden está falando ali de 100 deputados que vão estar presentes. Queria primeiro aqui, para nossa audiência aqui, até para que você coloque a bola no chão, fazer uma análise aqui. Qual a importância para o Bolsonaro desse ato na Paulista no domingo? Eu acho que a Perdão, gente teve... falhou o áudio aqui. Você pode repetir a pergunta? Falhou o áudio. Pronto, falhou o áudio. Vamos lá. A pergunta é a seguinte: para Bolsonaro, como esse personagem político que não pode disputar uma eleição porque está impedido, né? Ele está proibido de disputar, está inelegível, mas ele está ali buscando claramente o apoio das ruas. Não é uma novidade na política brasileira. Fernando Collor tentou fazer isso, né, no passado recente. O próprio Luiz Inácio Lula da Silva, quando se via ali um tanto nas cordas, principalmente ali naquelas denúncias do Mensalão, buscou as ruas. E Bolsonaro, de certa forma, agora também busca esse apoio popular ali para mostrar essa força. Queria primeiro aí uma avaliação da sua parte em relação a esse ato na Paulista pro Bolsonaro, a partir da perspectiva de Bolsonaro. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Bom, muito boa tarde aos telespectadores. Esse ato na Paulista mostra que o ex-presidente Bolsonaro ele ainda não está morto politicamente, apesar de estar inelegível. É importante a gente frisar que essa inelegibilidade ela pode cair. Basta uma decisão, né, da Suprema Corte. Agora, o que mostra esse ato na Paulista especificamente é a força que o Bolsonaro ainda consegue agregar em meio a esse turbilhão de denúncias que vêm sido, né, atoalhadas contra ele. Eu vejo que nesse momento, apesar do número de governadores ter uma menor expressão, o número de deputados é muito interessante. Então, isso são justamente esses deputados que vão dificultar a vida, né, do executivo no parlamento. Então, e são esses mesmos deputados que também assinaram o protocolo de impeachment contra o presidente Lula em relação à fala sobre Israel. O ex-presidente Bolsonaro ele ainda não está morto politicamente e esse ato não necessariamente reverbera, né, em uma possível sucessão presidencial novamente para o Bolsonaro, mas de uma transferência de votos, caso seja a própria Michelle ou o governador Tarcísio, né, com quem o Lula já tem percebido essa movimentação e está tentando trazer o Tarcísio para o lado dele. Mas tem ali o governador Zema e o Bolsonaro ele é uma figura importante para transferência de votos. Eu não vejo o Bolsonaro hoje como um presidente novamente, 2026, mas vejo sim como um grande poder de transferência de votos pelo capital político que ele acumulou ao longo da sua carreira política. André, vamos lá. Vamos tentar aqui separar personagens e fazer aqui um ranking de personagens. Você falou da Michelle Bolsonaro. Ontem eu conversei com o Tiago Valenciano, que também é nosso parceiro aqui no Poder Expresso. Ele também cita a Michelle. O curioso é o seguinte: o próprio Bolsonaro e os próprios integrantes do PL, com os quais eu converso aqui, né, em Brasília, essa cúpula, vamos dizer assim, do PL, eles consideram que Bolsonaro não quer a Michelle para um cargo executivo, para um cargo de governo, porque acreditam que ela vai ficar muito exposta ao jogo político, o que seria algo, vamos dizer assim, o que seria algo prematuro para ela, por mais que ela
seja efetivamente aí um agente político, né? Como primeira-dama, ela teve uma participação grande. Eu estava revendo agora, recentemente, em 2022, aquele ato do PL que Bolsonaro é confirmado como candidato, a participação que a Michelle Bolsonaro teve naquele ato ali, que acabou surpreendendo muita gente, mas dentro da cúpula do PL, há sim tem se dito que Bolsonaro ele quer preservar a Michelle no ponto de vista do executivo, não do legislativo. Ele acha que um cargo, ela disputando, por exemplo, um cargo para o Senado aqui no Distrito Federal, ela não estaria muito envolvida, não precisaria se envolver muito na máquina partidária e na administração do dia a dia dos perrengues ali, vamos dizer, e das negociações políticas. Mas, de qualquer forma, é importante eu fazer esse preâmbulo aqui para você. Por quê? Porque tanto você hoje quanto o Tiago, voltam a falar na Michelle candidata a presidente. Então eu queria colocar essa personagem e também queria colocar quem é que pode avançar sobre a cesta de votos do Bolsonaro. Estou evitando a palavra espólio aqui, porque eu acho que é uma palavra que ela é muito rebuscada para que a gente discuta de fato o que é que está em jogo. A gente está em jogo, o Bolsonaro está carregando ali uma cesta de votos que ele não vai poder usar, porque efetivamente ele está inelegível, e dentro do cenário político atual, por mais que a gente possa achar que quem ganha leva tudo, neste momento Bolsonaro ele não tem força política de reverter nada do ponto de vista jurídico, evidentemente. Então, para 2026, esse cenário de Bolsonaro presidente, ele é um cenário completamente improvável, se diria neste momento impossível, mas ele tem uma força muito grande para quê? Para que essa cesta de votos dele seja entregue a alguém. Você falou da Michelle, você falou do Tarcísio, eu queria que você elencasse outros nomes e também dando ali característica para cada um deles. Vamos começar pela Michelle. Por que a Michelle pode ser a candidata a presidente do Bolsonaro? Bom, primeiramente porque ela é a transferência imediata de votos, ou seja, ela no final na reta final da campanha do Bolsonaro, e até um pouco antes, ela fez um trabalho muito forte com os evangélicos. Então, ela já tem uma transição e uma grande parcela do eleitorado que é o perfil do eleitor evangélico, que representa ali mais de 30% desse eleitorado, são dados do Datafolha. Também tenho minhas dúvidas se realmente a Michelle estar exposta é uma preocupação do Bolsonaro. Eu não sei se isso é uma preocupação do Bolsonaro. Eu vejo ele muito mais preocupado com outras questões do que com isso. No meu entendimento, ele prefere muito mais lançar o próprio Tarcísio, né, com o qual já tem flertado bastante com o presidente Lula, do que com a própria Michelle. Agora, o perfil da Michelle é um perfil que dialoga diretamente com o público evangélico. Então, o público religioso tem uma maior proximidade com a Michelle do que com o próprio Tarcísio e com o próprio Zema, né? Já o governador Zema, ele governa o maior estado do país, que gera centenas de milhares de empregos para o país e tem um potencial muito grande, né, de alavancar um segundo turno. O estado de São Paulo tem um poder muito grande de alavancar uma candidatura para o segundo turno. Então, e o Tarcísio também, ele já transitou no governo do PT e mostra uma certa fluidez, uma maior maleabilidade política. Ele tem uma fluidez política muito maior. Já o Zema é aquele perfil técnico, liberal, que tenta colocar a máquina pública como se fosse uma empresa privada. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esse tipo de modelo, né? Mas vem com uma ideia de enxugamento da máquina pública, privatizações, menor custo de pessoal e visando ganhos macroeconômicos, né? E com a redução da máquina pública. São perfis, talvez o Zema convirja um pouco com o Tarcísio, mas o Tarcísio muito mais experiente do ponto de vista de sensibilidade política. Já a Michelle, eu volto a frisar, é uma fluidez com o público evangélico. Isso vai depender muito das pesquisas um ano antes das eleições, a gente já consegue ali traçar um cenário, até porque esses desdobramentos tendem a ofuscar muito a imagem da Michelle. Agora,
dependendo da estratégia que for acontecer no domingo, de colocar o Bolsonaro com uma vitimização e de repente ele até ser preso em relação a isso, pode sim, né, dar um boom entre a centro-direita e ele conseguir viabilizar um candidato forte para o segundo turno. Bolsonaro. Por exemplo, o Flávio, senador. O Eduardo já teve um teste ali numa prefeitura ali do Rio de Janeiro, acabou não tendo grande sucesso. Mas e os filhos do Bolsonaro? Estou perguntando isso, não é por nada, mas porque seu colega também, cientista político ontem, Tiago Valenciano, acabou falando também do Flávio Bolsonaro, que seria esse DNA ligado diretamente aí ao Bolsonaro. Quer dizer, não me parece tão esdrúxula a citação, apesar da gente saber que tem uma dificuldade muito clara. Acho que do próprio Bolsonaro em relação em até assumir isso, não? Olha, particularmente eu não conheço o Tiago, mas eu discordo um pouco. Eu não vejo o Flávio Bolsonaro com essa força política, tão pouco Eduardo Bolsonaro. Acho que seria uma aposta até um pouco distante, né? E eu volto a dizer, precisa estar mais próximo das eleições, analisar as pesquisas e tomar decisão baseada em evidências, não em achismos. Eu não vejo o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, nesse momento, como capital político para disputar um executivo com o próprio Lula, né? Isso aí é até complicado a gente imaginar um cenário desse. Agora, você considera que, independentemente da atual força de algum nome, quem Bolsonaro apontar o dedo pode, de fato, ter as grandes chances de chegar no segundo turno, no caso com Lula? Eu afirmo com toda certeza que o candidato que o Bolsonaro indicar vai para o segundo turno. O Brasil, de uma forma geral, se a gente fizer um mapa geográfico até ideológico do eleitorado brasileiro, ele é muito dividido entre esquerda e direita. E é muito dividido a ponto de ser 50-50. E são dados do Datafolha, são pesquisas com evidências. Então, é muito difícil nós termos hoje uma candidatura que vá ter 2 representantes da esquerda disputando o segundo turno. Esse voto, ele se fragmenta. Então, obviamente que o Bolsonaro, ele hoje sendo talvez o expoente mais forte da direita, tem sim essa possibilidade muito alta, e eu posso até frisar aqui com toda certeza que ele consegue, o candidato que ele indicar consegue galgar o segundo turno. Eu tenho minhas dúvidas se ele leva a Michele para o segundo turno. Agora, o Tarcísio e o Zema, grandes possibilidades. Muito bem. André, o que essa movimentação em relação dessa semana, em relação ao Bolsonaro, esse depoimento de hoje, que também serviu ali de cenário, não vou dizer palco, pode ter uma conotação negativa, mas esse cenário hoje desse depoimento do Bolsonaro na Polícia Federal, mais uma vez, às 72 horas antes da manifestação. O advogado do Bolsonaro aproveita aquele cenário ali com microfones para falar da manifestação. Levanta claramente ali, naquele momento também, uma tentativa de se observar melhor o Bolsonaro. E eles dizem, olha, ninguém vai barrar a presença do Bolsonaro na Paulista. Ou seja, na verdade, a gente acha, quer dizer, quem acompanha a política sabe que é improvável, de fato, ter uma proibição do Bolsonaro convocar um ato e não participar desse ato, evidentemente. Agora, tudo isso vai servindo ali para aquela militância, para aquele caldo, e sendo engrossado ali para essa manifestação de domingo. Qual é a sua expectativa? Falando um pouco dessa semana e de como vai ser essa manifestação no domingo. É claro que essa pergunta é uma pergunta capciosa, não vou colocar você aqui numa saia justa, não vou cobrar de você um acerto em relação à quantidade de pessoas que vai ter na Paulista no domingo, mas eu queria que você fizesse essa avaliação a partir dessa retrospectiva dessa semana, dessas últimas horas, e o que é que isso pode engrossar ainda mais esse caldo para essa manifestação de domingo.
que esse ato de domingo não é visando reverter nada juridicamente, é um ato simplesmente político. Então, o Bolsonaro, já sabendo que o caldo vai entornar, tenta pegar politicamente esse momento, né, para ter maximizar o seu capital político como vitimização de um processo de perseguição política. Então, toda essa movimentação, inclusive envolvendo os advogados, mostra, né, que o Bolsonaro tem buscado um ganho de capital através, né, de todas essas denúncias que tem percorrido contra ele. Tal como Lula fez, momentos antes de ser preso, teve um grande ato, então ele trouxe, né, algo político que reverberou, inclusive, internacionalmente, aquele ato. Né, muitos ali ficavam ali até dando algumas gargalhadas que ele estava tomando uma cachaçinha durante o ato, aquela coisa toda, mas enfim, são coisas que, se a gente pensar do ponto de vista da estratégia política, atinge o eleitorado. Né, o eleitorado que se identifica, né, existe uma identificação ideológica, existe uma identificação carismática, enfim, todo esse processo envolvendo essa semana em relação ao Bolsonaro mostra que ele não está morto politicamente, ele tem um grande capital de transferência de votos, porque dos métodos de escolha do eleitor é o endosso, ou seja, o eleitor, ele buscando reduzir atalhos cognitivos, vota naquele candidato em que ele é indicado por alguém que ele confia, né? Então, eu vejo sim que esse ato ele fortalece o Bolsonaro, não juridicamente, mas perante a opinião pública com quem ele é afeto. Não, André, eu estou agradecendo a sua participação e já faço o convite aqui para na segunda-feira, com a fotografia do ato da Paulista no domingo, que a gente consiga fazer uma avaliação sobre ato de domingo. Muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso com a gente. Eu que agradeço, mais uma das dezenas de participações com quem já tive aqui no SBT, e fico disponível para segunda-feira a gente poder reverberar melhor esse assunto.